Oi! Ai, que delícia! Quanto tempo que eu não te vejo. Você pode falar um pouquinho, então, assim, de você? Como é que você me conheceu? Ah, posso sim, posso sim. Então, te conheci através do desespero, né? Que eram muitos questionamentos, a cabeça aqui não parava, eram muitos questionamentos. Eu tinha também, acho que, problema de relacionamentos com meu pai, né? Uma questão também de, na época, era o início do pânico também, né? Que depois a gente foi tentando entender o que era aquilo, que eu achava que era tudo menos o pânico. Então foi assim, aí eu busquei ajuda, né? No começo eu não entendia muito bem, a cada consulta eu saía com algumas dúvidas, alguns questionamentos, e após eu percebi que aqueles questionamentos faziam parte do processo, né? E depois eu vi o quanto esses questionamentos eram importantes ao longo do processo da terapia e tudo mais. Nós tivemos duas etapas, não foi? Assim, a gente trabalhou um tempo juntas, Isso, e aí depois você retornou para uma outra questão. Foi teu exatamente. Aí, irmão e tudo, né? isso, aí, segunda etapa, porque que ali foi o estopim, né? Foi quando eu retornei devido ao trauma muito grande, né, da perda dele, a questão familiar também, que ficou bem difícil depois, né, que eu ficava com aquelas coisas na cabeça de agora sou só eu não posso morrer, não pode acontecer nada comigo. Você lembra disso, doutora? Foi Poxa, bem lembro. Era um momento muito difícil mesmo, né, Ingrid? Muito sofrimento, né? muito difícil, muito difícil. Assim, é aquela questão que você me falou, né, que no início pesa como se fosse uma pedra, né? Eu lembro muito claramente desse exemplo que você me deu, da pedrinha no bolso, né? Você lembra disso? Não! Fala aí, vai. Ai, meu Deus, a besteira que eu andei falando. Vai lá. Não, olha só, faz total sentido. É quando você coloca uma pedra pesada no bolso, né? No início vai doer muito, né? Vai pesar. E conforme o tempo você vai se acostumando. Aquela pedrinha sempre vai estar ali, mas você vai se acostumar. E é uma nova realidade, né? A ausência dele, conviver com a ausência dele. Então, tudo isso é uma nova realidade. E a gente vai se adequando a essa realidade. Então, o exemplo da pedra realmente foi, foi Ajudou de ótimo. algum jeito. Ajudou. Olha que ajudou, viu? Mas ajudou bastante. E a questão também do pânico, os exercícios que você me passou, assim, durante a crise, né, para eu tentar desviar a mente daquele momento de crise, são fundamentais. Até hoje, doutora, assim, a gente nunca fica livre 100% É. do pânico, né? Então, quando vem aquela onda de medo, aquela sensação, eu sempre tento lembrar dos exercícios que você me passou, de recordar momentos bons, até a questão de respirar, né? Porque a gente precisa tentar voltar para a realidade, porque o pânico parece que tira a gente do que é real, né? E entra naquela onda de medo, de terror mesmo, sei lá. É super difícil, né? A gente fica realmente como se estivesse num mundo paralelo, né? É isso, é estranho, parece que a gente beira até a loucura, não sei explicar, é muito. Eu nunca mais entrei nessa onda, né? Porque no início do pânico eu entrava nesse medo, nesse medo, a ponto de que, eu não sei, que não lembro, uma vez eu falei até pra você, a ponto de eu pedir pra alguém me beliscar porque eu achava que na minha cabeça eu já Eu não me estava mais ali. lembro. Você Eu lembra me disso? lembro dessa história. Isso foi muito. É bizarro, né? Isso é bizarro, É bizarro, assim, pra bizarro. você ver como eu entrava na onda do medo, porque eu ficava assim, o meu irmão faleceu, hoje meus pais só tem eu, então eu não posso morrer. E aí eu entrava naquela onda, não posso morrer, não posso morrer, morri, né? Eu achava que era isso. Então, era bem louco. Hoje eu já sei lidar, né? A gente vai enfrentando, mas assim, muita coisa melhorou depois da terapia. E olha, eu vou te dizer, você criou uma fã da terapia, porque eu falo para todo que todo mundo tem que procurar psicólogo, tem que buscar mesmo ajuda. Eu sinto maior falta, assim, vontade de aparecer lá de vez em quando pra gente conversar, porque é muito bom. Ah, também sinto sua falta, tem que aparecer então. Eu vou... E em relação, eu não sei se você quer falar disso também, se não quiser, tudo bem, mas em relação a
que foi a última vez que eu te vi, porque eu lembro dessa primeira etapa, tinha uma ligação forte com a relação com o pai e com a questão profissional, né, da faculdade da Sim. autocobrança. Eu, quando te chamei hoje pelo WhatsApp, eu vi uma mensagem sua que eu não me lembrava mais, de 2000. Olha só, de 2000 e 2015. Ó que louco, aqui. Aí tá assim, ó. O que tá escrito? Bom dia, doutora Sheila. Quero te comunicar que consegui passar na prova prática da autoescola. Consegui vencer minha ansiedade. Você faz parte disso? Obrigada. 8 de setembro de 2015. Olha isso! Lembra que eu não conseguia passar de jeito nenhum por conta da ansiedade? Nossa, você me lembrou uma coisa muito... Olha, até hoje, eu dirigindo, eu fico, gente, eu venci esse gigante, né? Porque era um gigante dentro de mim. E eu venci, olha. Foram 3 tentativas, né? Aham. Não, 3 tentativas. Aí eu abandonei a autoescola. Aí eu depois refiz, porque passou aquele período. Acho que eu refiz, acho que depois de 2 anos, não lembro. O meu noivo que me deu a maior força, porque eu conheci ele em 2015. Agora a gente tá noivo, né? Não contei essa parte, né? É, é o mesmo. Lembra que eu tinha O várias... jogador de futebol? Ele mesmo. Eu lembro. Seguimos Que aqui. legal. Agora, E aí, ele me deu uma força na época. Ele, não, você vai conseguir. Assim, eu lembro que o carro dele, na época, era bem largo, né? A parte da frente. Então, aquilo ali me deu uma noção de espaço muito grande. Enfim, aí acabei conseguindo na 4ª tentativa, né? Porque eu refiz tudo de novo. Foi a primeira vez da segunda vez, né? É verdade. Entendeu? Segunda vez na autoescola e primeira tentativa. Dessa segunda vez. Gente, é tão Enfim, gostoso consegui. rever pessoas e conversar, porque eu tô me lembrando, você tá falando, eu tô aqui Tanta lembrando coisa, da né? marcha automática. Lembra disso? Eu falava, doutora Sheila, por que existe a manual? Isso é tão prático, automático. Gente, que delícia! Muito, muito, Legal, muito bom como se eu isso. estivesse voltando no tempo. É Nossa, muito parece que eu te bacana. vi ontem. Exatamente. Ai, estou adorando falar com você. Muito Também legal. tô. Muito. Foi isso mesmo. Então, aí a gente teve essa fase, que aí Isso. né, não é que tenha exatamente concluído, mas meio que a gente concluiu, você ficou melhor e tudo mais. E aí deu uma parada. E depois você voltou pelo problema lá com o falecimento do seu irmão, que aí foi uma outra questão, um outro momento completamente diferente. E aí, como é que você tá com isso? Em relação ao acontecido, né? Sim, sim. Doutora Sheila, eu vou ser muito sincera para você. Assim, tudo que a gente viveu foi muito forte, né? Porque, além do fato, o tempo no hospital também foi muito triste, né? Foram 37 dias ele internado e cada dia era uma notícia pior, né? Então foi muito marcante, assim. Tem alguns momentos que eu acho que eu não passei por aquilo. Eu acho que a minha mente, ela tenta de alguma forma, sei lá, fugir da realidade, né? Dizer que aquilo não aconteceu. Mas, por exemplo, datas comemorativas, que você vê que a pessoa realmente não vai voltar, aí que são datas que mexem mais comigo, com a minha mãe, né? Porque a gente brinca que é assim, um dia, quando uma não tá bem, a outra tá bem. E revezamos, né? A gente sempre tá revezando para uma apoiar a outra. Mas tem alguns momentos que a minha mente, acho que ela tenta acreditar que aquilo não aconteceu. Eu sinto que não é que não superei, mas acho que parece que a minha ficha ainda não caiu. A verdade é essa. Quando eu olho fotos, assim, eu vejo, cara, meu irmão não tá mais aqui, sabe? Momentos que eu queria compartilhar com ele e eu lembro que realmente ele não tá mais aqui. É bem duro, assim. Recentemente, ele foi homenageado aqui perto de casa, fizeram um campo em homenagem a ele, colocaram o nome dele. Uau! Foi muito bacana, assim. É ali que a ficha cai, né? É muito feliz por um lado, porque ele merece ser eternizado de alguma forma, né? Então, como ele sempre foi muito envolvido com essa questão do esporte, eu espero que aquele campo seja utilizado para isso, né? Para trazer criança e adolescente para dentro daquele cenário do esporte, que é muito bacana. Mas aí também, por outro lado, cai a ficha, né? Momentos. Mas a gente vai seguindo, não tem muito o que fazer, infelizmente, né? É seguir.
É É, isso. é isso. A mente da gente tenta proteger a gente do sofrimento, né? Exatamente, A gente exatamente. sair da realidade não é exatamente sair da realidade, né? Não é exatamente negar o que aconteceu, às vezes é só uma proteção mesmo, né? Não dá para ficar o tempo todo só sofrendo, né? Exatamente, não dá. Às vezes, se eu vejo algum. Eu lembro disso também. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui ao cinema com meu noivo, eu te contei, lembra? A gente acabou vendo aquele filme Velozes e Furiosos, que aparecia milhões de vezes acidentes de carro. Lembra? Sim, lembro. Meu Deus, aquilo foi terrível. Acho que ali também já iniciou o pânico dentro do cinema. Acho que foi assim, eu lembro. Enfim, aí quando eu vejo essas coisas, algum jovem morrendo de acidente de trânsito, aparece na TV algum acidente, aí eu lembro daqueles momentos da gente no hospital, aí eu tento falar, opa, não quero lembrar disso, eu tento desviar minha mente, porque é muito sofrimento. E lembrar daqueles dias, aqueles 37 dias, não é bacana. Não, Não, é como se não. fosse um martírio. Aí eu tento fugir, né? A mente tenta... É melhor. É melhor. Tá. E aí, então, assim, o que eu posso te perguntar? Você acha que eu te ajudei de alguma forma? Muito! Tanto nas duas etapas, né? Na primeira, principalmente, você fazia... É o que eu sempre falo para as pessoas quando eu digo, gente, vocês precisam buscar um psicólogo. E as pessoas me falam, mas por quê, né? Eu digo, é porque vocês conseguem enxergar um lado que a gente sozinho não consegue. Eu lembro que você, ao final, eu sempre falava, doutora Sheila, eu preciso saber da sua opinião no final. Né? Eu ficava, não só me escuta, por favor, me fala alguma coisa no final, porque eu preciso saber o que você está pensando. Ou é uma louca aqui que não para de falar. E aí você sempre vinha assim, com uma frase tão impactante que eu ficava, gente, como eu não conseguia ver isso sozinha, né? Como ela conseguiu ver isso em poucos minutos, né? Anos de estudo, né? Dizem por quê, mas você sempre me fazia refletir muito. No começo eu não entendia o tanto daquela reflexão. Eu falei, meu Deus, eu tenho que refletir tanto isso. Mas você falava umas frases que me levavam à reflexão. Né? Para quê? Por que isso tudo? Mas é tão simples e eu complicava tanto, então você me ajudou muito. Agora que você disse a mensagem que eu te enviei, isso traduz muito. Realmente, na época, me ajudou muito, como hoje ainda me ajuda, né? Eu lembro muito claramente você dizendo dos exercícios que eu tinha que fazer quando viesse aquela crise de ansiedade, o pânico também, né? Porque acho que fica tudo ali muito, muito integrado, tudo muito próximo, né? A ansiedade do pânico. Então, assim, não só me ajudou na época, como hoje. Pode ter certeza disso. Eu sempre lembro das suas palavras, desses exercícios para poder me ajudar. Então, foi fundamental, tanto na época quanto hoje, viu? Obrigada. Mas e nesse processo todo, assim, você teve alguma preocupação, alguma preocupação mesmo em relação a estar em atendimento comigo, assim, pode falar, né, assim, alguma dificuldade, alguma preocupação mesmo? Durante o Ou não tratamento? teve, Não, acho que eu não tive nenhuma preocupação. Assim, você teve alguma dúvida, né, em relação à terapia, em relação ao processo, em relação às coisas que eu te pedia para fazer? No início, eu tinha dúvidas do processo, do como era, né? Eu ficava, será que é só eu falar e no final você me dizer alguma coisa? Será que isso vai fazer sentido? Por isso que eu te disse, no começo não fazia muito sentido. Mas assim, eu acho que na terceira consulta, assim, tudo começou a ficar muito claro, né? Tudo muito claro. E aí, quando você me liberou da primeira vez, foi ótimo. Aí eu lembro que quando aconteceu essa outra questão do meu irmão, eu já sabia que eu precisava de te buscar, né? Eu precisava da terapia. Então, ficou muito claro. Assim, acho que foi a partir da segunda, terceira consulta que aquilo começou a ficar muito claro. Na primeira, confesso que eu saí dali e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não é sério. Mas depois aquilo tudo foi ficando muito claro. E hoje eu falo, você pode ter certeza, eu falo para muita gente. Eu sempre converso com as pessoas, eu falo, gente, você já pensou procurar um psicólogo? Porque tem sempre uma forma, né? Assim, as coisas acontecem para todo mundo.
Sim. Várias coisas. Mas a forma como a gente interpreta o que acontece com a gente é que faz toda a diferença. Exatamente. Né? Você pode transformar alguma coisa num enorme aprendizado para sua vida, ou você pode fazer daquilo um obstáculo para sempre. Para você evoluir, né? Para você seguir. Teve alguma coisa no processo que você não tenha gostado? Não. Não. E teve o ruim que acaba, né? Oi? Só é ruim que acaba. E teve alguma coisa, assim, no que a gente tenha conversado, no que a gente tenha feito, que você tenha considerado que tenha sido muito bom? É porque, assim, eu tenho mais uma visão geral, né, das coisas que você falava de uma forma mais simples. Enquanto eu complicava tudo, você conseguia enxergar de forma mais simples. Agora, um caso específico... O que funcionou mais para você, né, assim? Você acha que tenha funcionado mais? É que eu acho que todo o processo foi muito importante, né? Acho que tudo foi muito importante. Tanto na primeira fase quanto importante. Para me tornar quem eu sou hoje, a verdade é essa. Foi uma fase muito complicada. As duas fases foram muito difíceis. Eu acho que também era uma fase que estava largando a adolescência para iniciar aquela fase adulta, né? Então eu acho que tinha muito conflito ali, não que não tenha hoje, né? A gente ainda, eu sigo com alguns conflitos aí. Você está viva, sincera, né? Você está viva, pessoa. Vai ter conflito até morrer, ué. Quando estiver vivo, vai ter conflito. Então, eu acho que assim, todo o processo em si foi fundamental e foi muito importante, né? Os fatos, assim, até esse exemplo da pedrinha que parece ser muito banal, foi muito importante, eu acho, porque no início eu não sabia lidar com aquela situação, aquilo tudo era muito novo. Não que eu esteja craque nessa situação, porque eu acho que ninguém fica, né? A ausência de uma pessoa muito importante é muito ruim, mas fez total sentido na hora, né? Esse é um exemplo muito, muito básico, mas que foi fundamental na época. Mas eu acho que todo o processo, em geral, doutora Sheila, durante todo o tratamento, foi muito importante mesmo. Poxa, que bacana. De verdade, foi mesmo. A senhora é uma excelente profissional, né? Você me fazia enxergar fora da casinha. Sozinha eu não conseguia enxergar a solução. Eu não conseguia. É como se a gente tivesse uma visão limitada e quando a gente chega à sua frente, colocando tudo para fora, expondo tudo aquilo, você tirasse a venda dos olhos para a gente poder enxergar a situação de um outro ângulo. Nossa, obrigada. É verdade. Obrigada. Bom, queria te agradecer muito, assim, por você ter topado, você ter vindo aqui para a gente conversar. Assim, eu sei que tempo de todo mundo é confuso, né? O teu tempo é confuso. A gente está aqui no sábado à noite conversando, né? E assim, a tua disponibilidade em estar aqui, em estar falando da tua vida, estar abrindo, né, questões aí tão pessoais, assim, isso é de uma nobreza enorme, assim, eu só tenho que te agradecer, muito, muito obrigada, porque assim, é muito mais do que vir, né, assim, falar, né, da nossa relação e do trabalho e tudo mais, você tá falando de você está entregando um pouco de você aqui para mim de novo, assim, muito obrigada, viu? Ah, imagina. É que eu deposito total confiança em você, no seu profissionalismo, né? Então eu desejo cada vez mais sucesso, tudo de melhor mesmo, porque você merece pela profissional que você é, de verdade. Puxa, obrigada por tudo, viu? Obrigada. Então tá. Então eu vou encerrar aqui. Um super beijo. Boa noite. Fica com Deus, tá? Tchau, meu amor.